Você já orou e saiu mais angustiado do que entrou? Já sentiu que, mesmo pedindo com toda sinceridade, algo está profundamente errado na sua aproximação com Deus? E se eu lhe dissesse que a resposta que você tanto procura não é um não divino, mas sim um convite amoroso? Volte e ajuste. Esta angústia que você sente depois de orar não é castigo, é um sinal salvador. É Deus, em sua misericórdia infinita, tocando sua consciência para mostrar que existe um desalinhamento entre o que você pede e o que Ele deseja conceder. Como um pai amoroso que corrige o filho não por raiva, mas por amor, Deus permite essa inquietação para nos conduzir de volta ao caminho verdadeiro. Ao longo de anos de ministério e observação cuidadosa da vida espiritual, descobri um segredo que poucos compreendem. Nossas orações podem ser absolutamente sinceras e ainda assim completamente incorretas. Podem brotar de um coração honesto, mas estar fundamentadas em motivações egocêntricas, frases vazias repetidas mecanicamente, ou pedidos que, no fundo, são tentativas de nos protegermos ao invés de nos rendermos à vontade soberana do Pai. A sinceridade não é suficiente, é necessário alinhamento. Imagine um navegador habilidoso que, com toda a sua experiência, configura o GPS para o destino errado. Ele navegará com perfeição técnica, seguirá todas as rotas sugeridas, respeitará cada indicação, mas chegará ao lugar equivocado. Da mesma forma, podemos orar com técnica perfeita, com palavras ungidas, com jejuns e vigílias, mas se o destino, nossa motivação profunda, está desalinhado com o coração de Deus, chegaremos ao porto errado e sentiremos o peso dessa dissonância em nossa alma. Nos próximos minutos, vou te mostrar sinais específicos e inconfundíveis. Sinais que Deus usa para dizer gentilmente: meu filho, sua oração precisa mudar. Mais do que isso, vou te ensinar exatamente o que fazer agora mesmo para corrigir esse desalinhamento e experimentar a paz que excede todo entendimento. Cada sinal será acompanhado de exemplos bíblicos, interpretação espiritual clara e aplicação prática imediata. A penúltima lição que compartilharei contém uma mudança específica na forma de orar, uma transformação prática na estrutura de suas súplicas, que pode destravar aquilo que está retido há tanto tempo em sua vida espiritual. É um ajuste simples, mas poderoso o suficiente para redirecionar o fluxo das bênçãos divinas. Antes de prosseguirmos juntos nesta jornada de realinhamento espiritual, quero fazer um convite que é mais do que mera participação. É um ato de fé. Comente agora: paz em Cristo. Esta não é apenas uma frase, é um teste de sua disposição para receber correção com humildade e sua união com esta comunidade de buscadores sinceros da vontade divina. Deixe-me ilustrar com um exemplo que talvez ressoe em seu coração. Conheço um homem que orava fervorosamente pedindo prosperidade para sua família. Suas súplicas eram intensas, suas lágrimas genuínas, seus jejuns rigorosos. Deus, em sua bondade, concedeu o que foi pedido. O negócio prosperou, a casa melhorou, as contas foram pagas. Mas algo sombrio aconteceu. O sucesso veio acompanhado de um peso inexplicável. Noites sem sono, ansiedade crescente, uma sensação constante de que havia algo errado, como se sua alma estivesse navegando em águas turbulentas, mesmo com ventos favoráveis. Era como um navio que finalmente chega ao porto, mas o capitão percebe com horror que não era o destino planejado. A prosperidade havia chegado, mas não trouxera a paz prometida. Se você já percebeu esse desconforto profundo depois de orar, essa inquietação que sussurra que algo não está certo mesmo quando as circunstâncias parecem favoráveis, segure essa sensação. Não a ignore, não a medique, não a rejeite. Ela é o instrumento que Deus está usando para falar com você.
Vamos aprofundar esse tema e descobrir quais são as raízes desse desalinhamento e como o Senhor costuma sinalizá-lo através de nossa experiência cotidiana. Para compreendermos verdadeiramente este fenômeno espiritual, precisamos distinguir entre dois tipos fundamentais de oração. Existe a oração humana, aquela que nasce do nosso desejo misturado com nosso medo, do nosso querer temperado com nossa ansiedade, e a oração alinhada, que flui da submissão consciente combinada com a escuta atenta ao coração de Deus. A oração humana é como um homem sedento que corre desesperadamente em direção a uma miragem no deserto. Cada passo é real, cada gota de suor é genuína, cada respiração ofegante é sincera, mas o destino é uma ilusão. Já a oração alinhada é como o mesmo homem que para, reconhece sua sede, mas antes de correr, pergunta ao guia experiente: qual é o caminho para a fonte verdadeira? Imagine uma estrada de terra que você percorre há anos, confiando em cada curva, conhecendo cada buraco. Mas um dia, depois de uma chuva torrencial, você descobre que trechos inteiros se desfizeram, que algumas pontes desabaram, que o trajeto familiar agora leva ao precipício. Suas orações podem ser assim, familiares, confortáveis, aparentemente seguras, mas desatualizadas em relação ao momento presente da vontade divina. Ou pense numa vela acesa numa noite calma. Ela queima lindamente, ilumina o ambiente, cumpre seu propósito. Mas quando o vento muda de direção, a mesma chama que antes dava luz, agora oscila violentamente, derrama cera quente, ameaça incendiar tudo ao redor. A vela não mudou, a chama não perdeu sua natureza, mas o contexto se transformou e ela precisa ser reposicionada. Encontramos exemplos poderosos desta verdade nas Escrituras. Jonas orava fervorosamente para que Deus destruísse Nínive, mas suas súplicas estavam fundamentadas no orgulho nacional e no desejo de vingança, não na justiça divina. Paulo orava intensamente para que o espinho na carne fosse removido, mas Deus respondia: minha graça é suficiente. Salomão pediu sabedoria e recebeu, mas depois suas orações se desviaram para pedidos que o afastaram do Senhor. Em cada caso, não havia maldade intencional, mas desalinhamento progressivo. É crucial que você entenda. Este ensinamento não é uma acusação contra sua sinceridade, nem uma teoria vazia para impressionar mentes curiosas. É um guia prático, pastoral e profundamente amoroso para ajustar sua vida de oração e restaurar a harmonia entre seu coração e o coração de Deus. Como um médico experiente que diagnostica não para condenar, mas para curar, examinaremos juntos os sintomas espirituais que indicam necessidade de realinhamento. Quando falamos de oração inadequada, não nos referimos a falhas na eloquência ou na postura física. Estamos falando de desalinhamentos profundos, a repetição mecânica de fórmulas religiosas sem engajamento do coração, tentativas sutis de manipular Deus para que Ele se conforme aos nossos planos, pedidos centrados exclusivamente no nosso ego e conforto, orações que jamais incluem arrependimento genuíno ou disposição para mudança pessoal. Antes de prosseguirmos com os sinais específicos, faça uma breve auditoria espiritual. Pergunte-se honestamente. Primeira pergunta: minhas orações têm produzido mudanças visíveis no meu caráter ou apenas no meu ambiente externo? Segunda pergunta: experimento paz genuína depois de orar ou saio mais agitado e ansioso? Terceira pergunta: há frutos espirituais consistentes em minha vida que evidenciam que estou orando de acordo com a vontade divina? Um exemplo comum de má interpretação. Quantos de nós oramos pedindo o melhor para nossas vidas, mas nunca paramos para definir o que realmente é melhor aos olhos de Deus?
Assumimos que nossa definição de prosperidade, sucesso, relacionamento ideal ou ministério abençoado coincide automaticamente com a perspectiva divina. É como um filho pedindo ao pai o que é melhor para mim, enquanto secretamente já decidiu que o melhor é sorvete no café da manhã, almoço e jantar. Agora que entendemos a natureza do problema e fizemos nossa autoavaliação inicial, vamos enumerar os sinais específicos que Deus usa para nos alertar sobre desalinhamentos em nossa vida de oração. Cada lição que se segue conterá exemplos bíblicos sólidos, interpretação teológica clara e aplicação prática imediata. Prepare seu coração para ouvir. Alguns destes sinais podem parecer familiares demais. O primeiro sinal inconfundível de que suas orações precisam ser realinhadas é quando elas não produzem transformação genuína no seu coração. Você pede, suplica, jejua, vigilia, mas sua atitude permanece inalterada. Suas reações continuam as mesmas. Seus padrões de pensamento não se modificam. Seus relacionamentos mantêm os mesmos conflitos. Sua forma de lidar com dificuldades permanece idêntica. Este é um indicador poderoso, porque a oração verdadeira é, por natureza, transformadora. Quando nos aproximamos genuinamente do trono da graça, é impossível sair inalterados. É como entrar numa sala com perfume intenso. Mesmo que você não tenha a intenção de se perfumar, o aroma impregna suas roupas. Da mesma forma, o contato autêntico com a santidade divina necessariamente impacta nosso caráter. A palavra de Deus nos ensina, através do exemplo de Salomão, uma lição profunda sobre este princípio. No início de seu reinado, suas orações eram alinhadas. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. O resultado foi transformação. Ele se tornou o homem mais sábio da terra. Seus julgamentos revelavam discernimento divino. Sua administração prosperou. Mas observe atentamente. Quando suas orações começaram a se desalinhar, quando começou a pedir coisas que satisfizessem seus desejos carnais, ao invés de glorificar a Deus, sua própria sabedoria se corrompeu. Seu coração se dividiu entre múltiplas divindades, e o reino que Deus havia estabelecido começou a rachar. O apóstolo Paulo nos dá outro exemplo luminoso quando escreve aos Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Essa não é uma sugestão casual, é um mandamento espiritual. Paulo entendeu que orações desalinhadas produzem auto-engano perigoso. Quando oramos sem que haja fruto interior correspondente, estamos essencialmente pedindo que Deus mude as circunstâncias enquanto nos recusamos a permitir que Ele mude nosso coração. A interpretação espiritual deste sinal é profunda. Deus está mais interessado em formar nosso caráter do que simplesmente conceder nossos desejos. Ele é um pai perfeito, não um avô permissivo. Quando nossas orações se concentram exclusivamente em resultados externos, mais dinheiro, melhor emprego, relacionamento perfeito, ministério próspero, sem incluir o genuíno desejo de transformação interior, estamos pedindo os dons sem querer o doador. É como um jovem que pede ao pai as chaves do carro sem estar disposto a aprender as regras de trânsito. A aplicação prática começa com um exame honesto depois de cada sessão de oração. Pergunte-se: o que mudou em mim depois desta conversa com Deus? Não se satisfaça com mudanças de humor temporárias ou alívio emocional passageiro. Busque evidências concretas de transformação. Maior paciência com pessoas difíceis, decisões mais sábias em situações complexas, palavras mais gentis quando provocado, generosidade crescente mesmo quando os recursos são limitados. Se você descobriu que suas orações não estão produzindo fruto interior, aqui estão os passos imediatos. Primeiro, peça perdão específico por ter tratado Deus como um meio para seus fins, ao invés de buscá-lo como o fim em si mesmo. Segundo,
Nomeie claramente o pecado ou área de caráter que precisa ser transformada. Não use termos genéricos como seja melhor, mas seja específico. Transforme minha tendência a criticar. Mude minha atitude diante do dinheiro. Renove minha forma de reagir à rejeição. Terceiro, comprometa-se com uma ação concreta que demonstre sua disposição para a mudança. Confissão pública se necessário. Restituição quando apropriado. Jejum focused em uma área específica de crescimento. Um sinal relacionado e igualmente preocupante são as orações repetitivas e mecânicas, o que eu chamo de replay espiritual. Você se pega repetindo as mesmas frases, usando as mesmas expressões, pedindo as mesmas coisas da mesma forma, sem que haja engajamento real do coração. É como uma música que fica presa no repeat. Tecnicamente está funcionando, o som está sendo produzido, mas não há progressão, não há desenvolvimento, não há vida. Este tipo de oração torna-se perigoso porque cria uma ilusão de espiritualidade. Você cumpre sua cota diária de oração, sente-se religiosamente correto, mas na realidade está apenas exercitando músculos vocais sem exercitar músculos espirituais. É como uma pessoa que vai à academia todos os dias, veste o uniforme apropriado, fica o tempo necessário, mas apenas caminha na esteira sem jamais aumentar a velocidade ou a inclinação. Tecnicamente está exercitando, mas não está crescendo. A Bíblia nos alerta sobre este perigo, quando Jesus menciona as vãs repetições dos gentios que pensavam ser ouvidos pela quantidade de palavras. O problema não está na repetição em si. Jesus mesmo repetiu a mesma oração 3 vezes no Getsêmani, mas na vacuidade do coração que se esconde atrás da repetição mecânica. Se sua oração não está transformando seu caráter, se você não sente que está crescendo espiritualmente através de sua vida de oração, então chegou o momento de examinar se você está verdadeiramente dialogando com Deus ou apenas falando sozinho em voz alta. Veremos agora como esses sinais internos se manifestam no ambiente externo, através de portas que se fecham e recursos que se esgotam mesmo quando oramos fervorosamente. O terceiro sinal que Deus usa para alertar sobre orações desalinhadas manifesta-se no ambiente ao nosso redor. Portas que se fecham sistematicamente, mesmo quando oramos com fervor por oportunidades específicas. Parece contraditório. Você ora pedindo uma porta, mas ela se fecha. Ora por uma chance, mas ela se esfuma. Intercede por um caminho, mas ele desaparece diante dos seus olhos. Este é um dos sinais mais difíceis de interpretar, porque nossa mente carnal imediatamente assume que Deus está dizendo não às nossas petições. Mas frequentemente, o que parece ser um não divino é, na verdade, um redirecionamento amoroso. Como um GPS recalculando a rota quando detecta um acidente à frente, Deus permite o bloqueio externo para nos redirecionar para caminhos melhores e mais seguros. O apóstolo Paulo nos oferece um exemplo luminoso desta dinâmica espiritual no livro de Atos. Ele e seus companheiros tentaram ir à Ásia para pregar o Evangelho, certamente uma motivação nobre e aparentemente alinhada com a grande comissão. Mas as Escrituras nos dizem que foram impedidos pelo Espírito Santo. Imagine a frustração inicial. Missionários dedicados, com visão clara, orando por oportunidades evangelísticas, mas encontrando portas fechadas. Mas observe o que aconteceu em seguida. Paulo recebeu a visão do homem macedônio pedindo ajuda e a equipe foi redirecionada para a Europa. O resultado? O estabelecimento das igrejas na Macedônia e na Grécia, incluindo Filipos, Tessalônica e Corinto, comunidades que se tornariam pilares do cristianismo primitivo. O não para a Ásia era um sim para um plano maior e mais abençoado. Jonas nos oferece outro exemplo mais dramático e perturbador. Quando fugiu do chamado divino para Nínive,
Ele encontrou rapidamente um navio partindo para Tarsis. Aparentemente, Deus estava abençoando sua desobediência, fornecendo transporte imediato. Mas então veio a tempestade. As circunstâncias que inicialmente pareciam favoráveis revelaram-se como o caminho para a catástrofe. O fechamento da porta marítima através da tempestade foi, na verdade, o primeiro passo da misericórdia divina para trazê-lo de volta ao alinhamento. A interpretação espiritual aqui é crucial. Quando oramos fora do alinhamento com a vontade de Deus, Ele frequentemente permite o bloqueio externo como proteção, não como punição. É como um pai amoroso que trava as portas do carro quando percebe que a criança está tentando abrir enquanto eles estão na estrada. Não é crueldade, é proteção. O fechamento de uma porta pode estar salvando você de um acidente espiritual que você não consegue enxergar de onde está. Mas como distinguir entre o não protetor de Deus e a resistência espiritual que devemos vencer através da perseverança na oração? A aplicação prática envolve 3 passos essenciais. Primeiro, revisar honestamente a motivação por trás do seu pedido. Pergunte-se: este desejo nasce do meu ego ou do meu amor por Deus? Esta oportunidade me aproximaria mais dele ou me daria mais independência dele? Este caminho aumentaria minha dependência da graça divina ou minha confiança na própria capacidade? Segundo, praticar a confiança ativa enquanto espera. Não interprete o fechamento da porta como abandono divino, mas como cuidado paternal. Continue orando, mas mude o foco. Ao invés de insistir na abertura da porta específica, ore por discernimento para reconhecer a porta que Deus quer abrir. É a diferença entre forçar uma fechadura e procurar pela chave correta. Terceiro, buscar confirmação através das Escrituras e de conselhos espirituais maduros. Compartilhe sua situação com pessoas que conhecem seu caráter e têm histórico de sabedoria bíblica. Frequentemente, Deus usa vozes externas para esclarecer o que nossa proximidade emocional com a situação nos impede de ver claramente. Um quarto sinal relacionado, mas distinto, é o silêncio de Deus, após períodos de oração intensa. Você ora como sempre orou, mas não ouve mais como sempre ouviu. A sensação de proximidade divina se reduz. A clareza nas respostas diminui. A paz, que costumava acompanhar suas orações, se ausenta. É como se o volume da voz de Deus tivesse sido diminuído gradualmente até quase se tornar inaudível. O rei Saul experimentou esta realidade devastadora quando as Escrituras registram que o Senhor não lhe respondia nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O silêncio não aconteceu de repente. Foi o resultado acumulativo de decisões de desobediência que criaram estática crescente na linha de comunicação com o céu. Este silêncio pode ser um dos avisos mais severos que Deus utiliza. Não devemos entrar em pânico, mas também não podemos ignorá-lo. É como quando um pai para de falar com um filho rebelde, não porque parou de amar, mas porque palavras adicionais seriam inúteis até que haja arrependimento genuíno. A aplicação prática para o silêncio divino envolve disciplina espiritual intensificada. Buscar arrependimento através de autoexame rigoroso. Praticar jejum com foco específico na restauração da comunicação com Deus e procurar orientação pastoral experiente que possa ajudar a identificar as áreas de desobediência que podem estar causando a interferência. Alguns sinais, no entanto, operam de forma mais sutil, manifestando-se através de padrões internos que se repetem ciclicamente, mesmo depois de orações fervorosas. É sobre esses ciclos frustrantes que falaremos em seguida, pois eles revelam áreas onde nossa oração está pedindo mudança externa sem romper raízes internas. O quinto sinal de oração desalinhada
Manifesta-se através de repetição de padrões e ciclos frustrantes, mesmo após períodos de oração fervorosa e aparentemente eficaz. Você ora intensamente sobre um problema específico, experimenta alívio temporário ou até mesmo vitória aparente. Mas depois de algum tempo, se encontra de volta ao mesmo lugar, enfrentando as mesmas tentações, cometendo os mesmos erros, reagindo das mesmas formas destrutivas. Este fenômeno espiritual é particularmente enganoso porque cria uma ilusão de progresso. Você sente que está lutando, que está orando, que está trabalhando na área problemática. Mas o movimento circular mascarado como movimento progressivo é um dos sinais mais claros de que suas orações estão atacando sintomas ao invés de raízes, pedindo mudanças comportamentais ao invés de transformação de coração. A diferença fundamental é esta. Quando oramos pela mudança de hábitos ou comportamentos sem abordar as motivações profundas que os alimentam, estamos essencialmente pedindo que Deus faça por nós o que só nós podemos fazer, exercer disciplina exterior, enquanto evitamos pedir o que só Ele pode fazer, transformar nossa natureza interior. É como uma pessoa que ora fervorosamente para parar de comer doces, jejua, pede autocontrole, mas nunca examina por que recorre à comida em momentos de estresse emocional. A oração está focada no sintoma, comer doces, ao invés da raiz, mecanismo inadequado de lidar com a ansiedade. Resultado inevitável. Ciclos de vitória temporária, seguidos de recaída, cada vez com mais culpa e frustração acumuladas. O povo de Israel no deserto nos oferece o exemplo bíblico mais poderoso desta dinâmica. 40 anos caminhando, orando, oferecendo sacrifícios, clamando por libertação, experimentando milagres sobrenaturais, mas sempre voltando aos mesmos padrões de murmuração, incredulidade e rebelião. Movimento constante, mas sem avanço real. Era uma pedagogia divina. Deus estava permitindo que os ciclos se repetissem até que houvesse genuína transformação de coração. Não apenas mudança de geografia. A interpretação espiritual aqui é profunda. Deus frequentemente permite que os ciclos continuem até que reconheçamos que o problema não é externo. Não são as circunstâncias, as pessoas ao nosso redor ou a falta de recursos, mas interno. Nossa tendência natural é orar por mudanças no ambiente, quando Deus quer começar mudanças no templo, que é nosso coração. Imagine um jardineiro que rega uma planta que continua morrendo, aumenta a quantidade de água, muda o vaso, muda a localização, compra adubo mais caro, tudo isso sem perceber que o problema está nas raízes podres. Todo o esforço é sincero, todo o cuidado é genuíno, mas a planta continuará morrendo até que as raízes sejam tratadas. A aplicação prática para quebrar ciclos espirituais começa com o reconhecimento honesto de que oração sem disciplina correspondente raramente produz transformação duradoura. Se você está preso num ciclo de pecado, vício, relacionamentos destrutivos, padrões financeiros autodestrutivos ou qualquer comportamento que se repete apesar de suas orações, então precisa combinar sua vida de oração com disciplinas práticas específicas. Primeiro passo: identifique não apenas o comportamento problemático, mas a necessidade emocional ou espiritual que ele está tentando satisfazer inadequadamente. Por exemplo, se o problema é pornografia, a raiz pode ser solidão, baixa autoestima ou necessidade de controle. Se o problema é explosões de raiva, a raiz pode ser medo de não ser respeitado ou feridas não curadas de rejeição passada. Segundo passo, desenvolva estratégias práticas que abordem tanto a raiz quanto o comportamento. Isso pode incluir terapia cristã profissional,
prestação de contas regular com alguém maduro espiritualmente, alterações deliberadas no ambiente físico que tornem o comportamento problemático mais difícil, e rituais práticos de renúncia que simbolizem sua decisão de mudança. Terceiro passo: aceite que a quebra de ciclos demanda tempo e que haverá falhas no processo. Ore não apenas pela força para resistir, mas pela paciência para perseverar através das quedas e pela humildade para buscar ajuda quando necessário. Um sexto sinal relacionado, mas manifestando-se de forma diferente, é o peso persistente no espírito mesmo depois de períodos prolongados de oração. Você ora, jejua, clama, mas uma opressão inexplicável permanece. É como se algo pesado estivesse assentado sobre sua alma, criando uma sensação constante de desconforto espiritual, que a oração, paradoxalmente, parece incapaz de aliviar. Este peso pode manifestar-se como ansiedade crônica, sem causa identificável. Tristeza profunda, que não corresponde às circunstâncias, sentimentos de culpa persistentes, mesmo depois de confissão. Ou simplesmente uma sensação geral de que algo está errado espiritualmente. É diferente da disciplina divina normal ou da convicção do Espírito Santo por pecado específico. É mais difuso, mais persistente, mais resistente às práticas espirituais habituais. A interpretação bíblica deste fenômeno deve ser cuidadosa. Às vezes, o peso persistente indica pecado não confessado ou não abandonado, não necessariamente pecado consciente, mas padrões de vida ou atitudes que contrariam a vontade de Deus. Outras vezes, pode indicar que estamos orando pelas coisas erradas ou da forma errada, e o peso é o alarme espiritual, alertando sobre o desalinhamento. A aplicação prática envolve uma abordagem multidimensional. Confissão específica e pública quando apropriado. Algumas situações requerem transparência com lideranças espirituais ou pessoas ofendidas. Busca de aconselhamento espiritual qualificado, que possa ajudar a identificar áreas cegas em nossa vida. E participação em oração comunitária, onde outros possam interceder conosco e por nós. É importante não tentar resolver esse tipo de peso espiritual sozinho. Assim como algumas doenças físicas requerem intervenção médica especializada, alguns pesos espirituais requerem o ministério conjunto do corpo de Cristo. Além disso, Deus às vezes fala através de vozes e situações que jamais esperaríamos, e é sobre essa dinâmica surpreendente que falaremos a seguir. O sétimo sinal que Deus utiliza para alertar sobre orações desalinhadas vem através de pessoas improváveis, que falam palavras que confirmam seus temores mais profundos sobre o direcionamento de suas súplicas. Um amigo simples, sem conhecimento teológico sofisticado, faz uma observação casual que corta como espada através de suas racionalizações espirituais. Uma criança inocente faz uma pergunta ou comentário que expõe a motivação real por trás de suas orações. Até mesmo um inimigo declarado ou alguém que você considera espiritualmente inferior pronuncia verdades que seu coração reconhece como vindas do trono de Deus. Este fenômeno é profundamente desconcertante para nosso orgulho espiritual, porque contraria nossa expectativa natural de que Deus falaria através de fontes apropriadas, pastores ungidos, profetas reconhecidos, pessoas maduras na fé ou através de nossa própria comunhão íntima com Ele. Mas as Escrituras nos ensinam repetidamente que Deus não está limitado por nossa hierarquia religiosa quando precisa comunicar verdades essenciais. O exemplo mais dramático nas Escrituras é certamente a experiência de Balaão com sua jumenta. Aqui estava um profeta profissional, contratado para amaldiçoar Israel, caminhando numa direção que contrariava a vontade divina. Deus tentou detê-lo através de um anjo, mas Balaão estava espiritualmente cego por sua motivação financeira. Então Deus fez o impensável. Deu voz a um animal para confrontar o profeta com sua teimosia.
A jumenta via o que o vidente profissional não conseguia enxergar. A lição espiritual é humilhante, mas libertadora. Quando nosso orgulho religioso ou nossa teimosia nos tornam impermeáveis às correções normais, Deus usará qualquer meio disponível para nos alcançar. Ele não está interessado em proteger nossa reputação espiritual. Ele está interessado em salvar nossa alma de caminhos destruidores. Outro exemplo poderoso encontramos na experiência do rei David, quando o profeta Natã veio confrontá-lo sobre o adultério com Batseba. Mas observe que antes da confrontação profética direta, Deus havia permitido que a própria situação falasse. A morte do filho de Batseba, as complicações políticas, a instabilidade no reino. Às vezes, as consequências naturais de nossas orações desalinhadas são a primeira voz que Deus usa para nos alcançar. A interpretação espiritual deste sinal requer profunda humildade. Quando Deus usa pessoas improváveis para nos falar, frequentemente é porque nos tornamos resistentes às fontes apropriadas de correção. Desenvolvemos imunidade espiritual aos alertas pastorais, aprendemos a racionalizar as inquietações da consciência, criamos filtros mentais que bloqueiam verdades inconvenientes vindas de fontes tradicionais. É como uma pessoa com infecção grave que desenvolveu resistência aos antibióticos convencionais. O médico precisa usar medicamentos alternativos, às vezes mais fortes e de fontes inesperadas, para salvar a vida do paciente. Da mesma forma, quando nos tornamos resistentes à correção espiritual normal, Deus pode usar vozes que jamais consideraríamos qualificadas para nos falar. A aplicação prática começa com uma mudança radical de postura. Cultivar humildade genuína para ouvir Deus através de qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, maturidade espiritual aparente ou até mesmo de sua atitude em relação a você. Isso não significa aceitar acriticamente toda palavra que alguém nos dirige, mas significa manter o coração aberto para discernir se há uma mensagem divina sendo transmitida através de um mensageiro improvável. Quando alguém inesperado fala algo que ressoa com uma inquietação profunda em seu espírito sobre suas orações, não rejeite automaticamente por causa da fonte. Em vez disso, leve a mensagem diante de Deus em oração, examine-a à luz das Escrituras, busque confirmação através de fontes espirituais confiáveis. Pergunte-se honestamente: a verdade nesta palavra, mesmo que venha de uma fonte que eu normalmente não consideraria espiritual? Um oitavo sinal relacionado, mas manifestando-se de forma diferente, são os testemunhos que desmentem sua oração. Quando os resultados visíveis em sua vida contrariam completamente a narrativa interior que você constrói sobre sua caminhada espiritual. Externamente, tudo parece estar funcionando perfeitamente. O ministério prospera, as finanças melhoram, os relacionamentos parecem harmoniosos, as oportunidades se multiplicam. Mas interiormente, sua alma grita que algo está fundamentalmente errado. Este é talvez um dos sinais mais perigosos porque é fácil de ignorar. Nossa cultura cristã frequentemente equaciona bênção externa com aprovação divina, sucesso visível com alinhamento espiritual. Mas a igreja de Laodiceia nos ensina uma lição devastadora sobre esta equação falsa. Eles declaravam: "Estou rico, de nada tenho falta." Mas Jesus respondia: "Não sabes que és miserável, pobre, cego e nu." O falso prosperar pode ser um dos sinais mais severos de desalinhamento espiritual. Quando nossas orações produzem resultados externos que nos afastam de Deus, ao invés de nos aproximar dele, quando o sucesso aumenta nossa autossuficiência, ao invés de nossa dependência divina, quando as bênçãos nos tornam menos generosos, ao invés de mais dadivosos, então estamos experimentando o que poderíamos chamar de bênção fora da vontade de Deus. Um presente que se torna armadilha.
A aplicação prática requer coragem para fazer uma auditoria espiritual rigorosa. Examine honestamente se seu sucesso atual está produzindo frutos espirituais correspondentes. Pergunte-se: este crescimento externo está sendo acompanhado por crescimento em humildade, generosidade, dependência de Deus? Ou estou me tornando mais orgulhoso, mais autoconfiante, mais distante das pessoas simples que Deus ama? Se você descobrir que há uma dissonância entre sua prosperidade externa e sua saúde espiritual interna, então é hora de reescrever completamente suas orações. Comece sempre com: seja feita a tua vontade, não a minha. Procure conselheiros espirituais maduros que possam ajudá-lo a discernir entre bênção genuína e sedução sutil. E considere praticar jejum por 24 a 72 horas, com foco específico na escuta da voz de Deus sobre o direcionamento real de sua vida. Há ainda sinais que operam diretamente no corpo físico e na mente, manifestando-se através de sintomas que resistem tanto às intervenções médicas quanto às espirituais tradicionais. É sobre essa dimensão psicossomática do desalinhamento espiritual que falaremos no próximo bloco. O nono sinal de oração desalinhada manifesta-se através de sintomas físicos e emocionais persistentes que parecem resistir tanto ao tratamento médico quanto às práticas espirituais habituais. Insônia crônica, que não responde a medicamentos nem a horas prolongadas de oração. Ansiedade que permanece alta mesmo depois de períodos intensos de jejum e busca. Dores físicas, sem explicação médica, que persistem apesar de unção com óleo e imposição de mãos. Depressão que não melhora, nem com terapia, nem com aconselhamento pastoral. É crucial abordar este tema com sabedoria e equilíbrio teológico. Não estamos sugerindo que todos os problemas de saúde física ou mental são consequências de orações inadequadas, nem que devemos evitar tratamento médico profissional. Deus usa médicos, psicólogos, medicamentos e terapias como instrumentos de cura. O que estamos examinando são situações onde há uma dimensão espiritual subjacente que precisa ser endereçada simultaneamente ao cuidado profissional. Às vezes, nosso corpo e nossa mente funcionam como sistemas de alarme espiritual. Quando oramos persistentemente por coisas que contrariam a vontade de Deus, ou quando nossa vida de oração está fundamentalmente desalinhada com nosso chamado divino, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, entra em estado de tensão. É como tentar forçar uma chave errada numa fechadura. Quanto mais força aplicamos, mais danificamos tanto a chave quanto o mecanismo. As Escrituras nos ensinam que somos seres integrados. Espírito, alma e corpo funcionam como uma unidade. Quando há conflito espiritual profundo, é natural que este conflito se manifeste em outras dimensões da nossa existência. O rei Davi descreve poeticamente esta experiência. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. A interpretação espiritual requer discernimento cuidadoso. Quando o Espírito Santo está pesando sobre alguém para correção de rumo, todo o ser pode reagir com sintomas de estresse. É o peso da graça disciplinadora de Deus operando para nos trazer de volta ao alinhamento. Não é punição, é pedagogia divina que usa até mesmo nosso desconforto físico como ferramenta educativa. Imagine um piloto que insiste em voar numa direção que contraria as instruções da torre de controle. Ele pode manter o curso por um tempo, mas eventualmente a tensão de estar no caminho errado afetará não apenas sua navegação, mas também sua capacidade física de pilotar, sua clareza mental para tomar decisões, sua estabilidade emocional para lidar com turbulências. O corpo inteiro responde ao estresse de estar fora do alinhamento correto. A aplicação prática deve sempre incluir uma abordagem tripla: oração, plus cuidado profissional, plus retiro espiritual. Primeiro,
Busque avaliação médica ou psicológica competente para descartar causas físicas tratáveis. Deus raramente opera milagres para resolver problemas que podem ser tratados através dos recursos que Ele já nos forneceu através da ciência médica. Segundo, intensifique sua vida de oração, não apenas pedindo cura dos sintomas, mas buscando discernimento sobre possíveis desalinhamentos espirituais que podem estar contribuindo para o problema. Pergunte especificamente: Senhor, há algo em minha forma de orar ou em minhas motivações espirituais que precisa ser corrigido para que eu experimente cura integral? Terceiro, considere um retiro espiritual, um período deliberado de afastamento das responsabilidades normais para focar exclusivamente na escuta da voz de Deus e no realinhamento da vida de oração. Às vezes, nosso corpo e mente precisam de descanso profundo enquanto nosso espírito faz os ajustes necessários. O 10º sinal, aparentemente paradoxal, manifesta-se quando tudo externamente vai bem, mas a alma continua profundamente vazia e insatisfeita. Este é talvez o mais perigoso de todos os sinais, porque é fácil de racionalizar e difícil de detectar por observadores externos. Você tem um ministério próspero que sempre sonhou, o relacionamento que pediu em oração, a estabilidade financeira pela qual jejuou, a reputação espiritual que desejava, mas por dentro há um vazio crescente, uma sede que as conquistas não conseguem saciar. A igreja de Laodiceia, mencionada no Apocalipse, encarna perfeitamente este fenômeno. Eles se vangloriavam: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Externamente, todos os indicadores sugeriam sucesso e aprovação divina. Mas Jesus, que vê o coração, diagnosticou a realidade. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Esta condição espiritual é particularmente perigosa porque cria uma dissonância cognitiva severa. Sua mente racional diz: Deus respondeu suas orações, você deve estar grato e satisfeito. Mas sua alma sussurra persistentemente: algo está errado. Isso não é o que você realmente precisava. O resultado é frequentemente culpa adicional por não conseguir se alegrar com as bênçãos recebidas. A interpretação espiritual é profunda. Às vezes, Deus nos dá exatamente o que pedimos para nos ensinar que não era aquilo que realmente precisávamos. É a pedagogia divina da experiência, nos permitir descobrir por nós mesmos que nossa definição de bênção estava equivocada, que nossa compreensão de prosperidade estava incompleta, que nossos pedidos estavam focados em sintomas temporários ao invés de necessidades eternas. É como uma criança que insiste em comer doce no café da manhã. O pai pode eventualmente permitir que ela experimente uma refeição inteira de doces para que descubra por si mesma que açúcar não nutre, não sustenta, não satisfaz as necessidades reais do corpo. A permissão não é crueldade, é educação através da experiência. A aplicação prática começa com coragem para ser honesto sobre sua insatisfação interior, mesmo diante do sucesso exterior. Não minimize nem espiritualizes inadequadamente o vazio que você sente. Em vez disso, leve-o diante de Deus como um sinal importante de que seus pedidos podem estar desalinhados com suas necessidades reais. Reescreva suas orações com uma nova estrutura. Sempre comece com: seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Inclua especificamente o pedido para que Deus alinhe seus desejos com os desejos dele. Ore não apenas por bênçãos, mas por discernimento para reconhecer a diferença entre o que você quer e o que Deus sabe que você precisa. Procure pelo menos 2 pessoas espiritualmente maduras, conselheiros, pastores experientes, mentores com histórico de sabedoria, e compartilhe honestamente sua situação.
Frequentemente, pessoas de fora conseguem enxergar padrões e desalinhamentos que nossa proximidade emocional com a situação nos impede de perceber. Finalmente, considere um jejum de 24 a 72 horas com foco específico na escuta. Não jejue para convencer Deus a fazer algo, mas jejue para criar espaço interior silencioso onde você possa ouvir o que Ele está tentando lhe dizer sobre o redirecionamento necessário em sua vida de oração. Com esses 10 sinais claros identificados, chegou o momento de reunir tudo em um plano prático de ação. Agora que você reconhece os alertas divinos, vamos descobrir exatamente o que fazer a partir de hoje para realinhar sua vida de oração e experimentar a paz que excede todo entendimento. Chegamos ao momento crucial desta jornada espiritual, o ponto onde todo conhecimento deve se transformar em ação prática e toda revelação deve gerar transformação real. Durante esta conversa, examinamos 10 sinais específicos que Deus usa para alertar sobre desalinhamentos em nossa vida de oração. Orações que não transformam o coração, repetições mecânicas vazias, portas que se fecham sistematicamente, silêncio divino persistente, ciclos frustrantes que se repetem, peso espiritual inexplicável. Pessoas improváveis falando verdades incômodas, testemunhos externos que contrariam a realidade interior, sintomas físicos e emocionais resistentes e o paradoxo do sucesso que esvazia a alma. A lógica espiritual por trás de todos esses sinais é profundamente coerente. Deus nos ama demais para nos deixar orando inadequadamente por muito tempo. Como um pai perfeito, Ele usa todos os recursos disponíveis. Nosso coração, nosso ambiente, nossos ciclos comportamentais, vozes inesperadas ao nosso redor, até mesmo nosso corpo físico, para nos comunicar gentilmente. Meu filho, sua oração precisa mudar. Volte, ajuste, realinhe-se comigo. Reconheço que permanecer até este ponto nesta conversa revela algo precioso sobre seu caráter espiritual. Muitos teriam abandonado a discussão assim que começamos a examinar motivações profundas e padrões incômodos. O fato de você ter continuado ouvindo, mesmo quando as verdades se tornaram desconfortáveis, é evidência de que o Espírito Santo está operando em seu coração, criando fome genuína de alinhamento com a vontade divina. Sua persistência em buscar correção não é fraqueza, é força espiritual madura. Agora faço um convite pessoal que vai além do conhecimento teórico. É um compromisso prático com a transformação. Se você reconheceu sua própria experiência em pelo menos alguns dos sinais que discutimos, se sua consciência foi tocada pelo Espírito Santo durante esta mensagem, então demonstre publicamente sua disponibilidade espiritual comentando: "Eu seguirei pela estrada que Deus escolher." Esta frase não é apenas um comentário casual, é um selo de compromisso espiritual. É sua declaração pública de que você está disposto a abandonar suas próprias preferências quando elas contrariam a vontade divina. Que você escolhe o caminho de Deus, mesmo quando ele é diferente do caminho que você planejou. Que você prefere o sim de Deus ao seu próprio sim quando eles estão em conflito. Além deste compromisso público, há 4 ações práticas que peço que você execute ainda hoje. Primeira ação: inscreva-se neste canal se ainda não fez, pois estaremos aprofundando estes temas em estudos futuros e sua jornada de realinhamento espiritual será mais eficaz com acompanhamento contínuo. Segunda ação: curta este vídeo não apenas como apoio ao conteúdo, mas como um ato profético de que você está concordando com a palavra que Deus falou ao seu coração através desta mensagem. Sua curtida é sua maneira de dizer: "Sim, Senhor, eu ouvi e eu aceito a correção." Terceira ação: compartilhe este vídeo especificamente com uma pessoa que você sabe que está em risco espiritual.
Alguém que você tem observado orando fervorosamente, mas sem frutos correspondentes. Alguém que parece estar num ciclo de frustração espiritual. Alguém cujas orações parecem estar desalinhadas, mas que pode não ter percebido ainda. Seu compartilhamento pode ser o instrumento que Deus usa para salvar uma vida espiritual. Quarta ação: salve este vídeo em uma playlist pessoal para revisão regular. Este material deve funcionar como um roteiro de diagnóstico espiritual que você consulta mensalmente para verificar a saúde de sua vida de oração. Agora, como prometido, vou fornecer um guia prático passo a passo, um plano de 7 dias, para corrigir orações inadequadas e restaurar o alinhamento com a vontade divina. Dia 1. Confissão e auditoria de motivações. Reserve 2 horas ininterruptas. Comece com confissão específica. Senhor, peço perdão por ter tratado a oração como meio de conseguir minha vontade, ao invés de descobrir a tua vontade. Em seguida, escreva numa folha de papel 3 motivações principais que têm guiado suas orações nos últimos meses. Seja brutalmente honesto. É medo? Ambição? Desejo de controle? Necessidade de aprovação? Comodidade? Anote tudo sem filtros religiosos. Dia 2, jejum de escuta. Pratique um jejum de 24 horas, apenas água, ou jejum de Daniel se houver restrições médicas, com foco exclusivo na escuta. Não peça nada durante este período. Ore apenas. Senhor, fala. Teu servo ouve. Mantenha um caderno próximo para anotar qualquer impressão, versículo que vier à mente ou inquietação específica que surgir. Dia 3. Reescrita de pedidos. Pegue sua lista atual de pedidos de oração e reescreva cada um começando com: seja feita a tua vontade quanto a... Por exemplo, ao invés de Deus, me dê aquele emprego, escreva: seja feita a tua vontade quanto à minha carreira profissional. Se aquele emprego alinha com teus propósitos para mim, abre a porta. Se não alinha, fecha-a e mostra-me o caminho correto. Dia 4. Validação externa. Procure 2 pessoas espiritualmente maduras. Pode ser seu pastor, um conselheiro experiente, um mentor espiritual ou um amigo com histórico de sabedoria bíblica. Compartilhe suas motivações do dia 1 e seus novos pedidos do dia 3. Pergunte honestamente: vocês enxergam desalinhamentos que eu não estou vendo? Há áreas cegas em minha vida de oração? Dia 5. Ação prática. Correspondente. Escolha uma mudança comportamental concreta que demonstre seu compromisso com o realinhamento espiritual. Se suas orações têm sido motivadas por ganância, pratique generosidade específica. Se têm sido motivadas por medo, tome uma decisão corajosa de fé. Se têm sido motivadas por orgulho, pratique um ato de humildade pública. A ação deve estar diretamente conectada à motivação inadequada que você identificou. Dia 6. Oração comunitária. Participe de uma reunião de oração em sua igreja ou organize uma com amigos cristãos maduros. Peça oração específica para confirmação de que você está no caminho certo de realinhamento. Não tenha medo de ser vulnerável sobre suas descobertas dos dias anteriores. Dia 7. Registro e decisão. Escreva um parágrafo descrevendo o que mudou em seu coração durante esta semana. Anote especificamente: que paz você experimenta que não tinha antes? Que clareza surgiu sobre a vontade de Deus? Que frutos iniciais você pode observar? Finalmente, tome uma decisão concreta sobre os próximos passos para manter este alinhamento. Para sustentar esta transformação, recomendo 3 ferramentas espirituais permanentes. Primeira ferramenta: leitura diária de Mateus 6, 1, 18, Romanos 12, 1, 2 e 1 Coríntios 10, 31, alternando semanalmente. Estes textos manterão sua mente alinhada com os princípios de oração centrada em Deus. Segunda ferramenta: um modelo de oração alinhada que você deve usar consistentemente.
Pai Celestial, que teu nome seja santificado através da minha vida hoje. Que tua vontade se cumpra em todas as áreas onde tenho feito minha própria vontade. Dá-me hoje o que eu preciso, não necessariamente o que eu quero. Perdoa-me por ter orado egoisticamente e me ajuda a perdoar aqueles que me frustraram quando suas orações não alinhavam com minhas expectativas. Não me deixes cair na tentação de voltar aos padrões antigos de oração, mas livra-me do mal de tratar-te como meio para meus fins. Terceira ferramenta: reserve 10 minutos semanais para ouvir música instrumental cristã em completo silêncio, sem pedir nada, apenas cultivando a presença de Deus e a disponibilidade para ouvir sua voz. Como você saberá se está no caminho certo? Haverá sinais coerentes de confirmação, paz genuína após períodos de oração. Não apenas alívio emocional, mas paz profunda, que permanece mesmo diante de circunstâncias incertas. Portas abertas, que se alinham com sua nova motivação, centrada em Deus. Oportunidades que claramente contribuem para o reino, ao invés de apenas para seu conforto pessoal. Frutos de caráter visíveis. Outras pessoas começarão a comentar sobre mudanças positivas em sua paciência, generosidade, humildade ou sabedoria. É importante que você entenda os diferentes tempos de resposta divina e não se desespere com variações no cronograma de confirmação. Se você não recebeu resposta instantânea após implementar estas mudanças, não se desespere. Deus é paciente e algumas transformações profundas requerem tempo para se manifestar completamente. Continue firme no novo padrão de oração alinhada. Se você recebeu silêncio severo, uma sensação de que Deus está ainda mais distante após suas tentativas de realinhamento, trate isso como convite sério à mudança mais profunda. Às vezes, anos de oração desalinhada criam calos espirituais que precisam ser tratados com disciplinas mais intensas. Jejuns prolongados, retiros espirituais, acompanhamento pastoral intensivo. Se há sinais claros de perigo espiritual em sua vida, tentações que se intensificaram, ataques espirituais que aumentaram ou pressão crescente para abandonar este processo de realinhamento, reconheça que você está no caminho certo e o inimigo está reagindo. Como Lot saindo de Sodoma, não olhe para trás. Não negocie com padrões antigos. Saia completamente da zona de conforto espiritual que o mantinha desalinhado. Permita-me encerrar com uma oração que você pode fazer comigo agora mesmo, em voz alta se estiver sozinho ou em seu coração se houver outras pessoas por perto. Pai Celestial, eu reconheço que muitas das minhas orações têm sido motivadas por minha vontade ao invés da tua vontade. Peço perdão específico por ter tratado a oração como ferramenta para conseguir meus objetivos, ao invés de como meio de descobrir teus propósitos para mim. Dá-me humildade genuína para aceitar correção, coragem sobrenatural para implementar mudanças necessárias e a paz que excede todo o entendimento enquanto aprendo a orar de forma alinhada contigo. Em nome de Jesus, amém. Agora quero fazer um pedido final. Permaneça alguns minutos em silêncio após esta oração. Não corra para a próxima atividade. Não pegue imediatamente o telefone. Não ligue a música alta. Fique em silêncio por pelo menos 5 minutos, cultivando a presença de Deus e praticando a arte de escutar sua voz. Este silêncio é uma disciplina espiritual que precisamos recuperar em nossa geração barulhenta. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente enquanto você implementa estas verdades em sua vida de oração. Que seus pedidos sejam alinhados com o coração do Pai. Que suas motivações sejam purificadas pelo fogo do Espírito Santo e que sua vida torne-se um testemunho vivo de que é possível orar de forma que agrada completamente a Deus.
Antes de se retirar, lembre-se, compartilhe este vídeo com uma pessoa que precisa realinhar suas orações. Pode ser a diferença entre livramento e queda espiritual na vida de alguém que Deus colocou em seu caminho. Sua obediência em compartilhar pode ser o instrumento que o Espírito Santo usa para transformar uma vida eternamente. Que Deus o abençoe e o mantenha no centro de sua vontade perfeita.